A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos, eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos nesse terceiro trimestre da CPAD em 2023, onde nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo, o Império do Mal, na lição de número 9, onde nós vamos aprender sobre a visão bíblica do corpo. E eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixe teu likezinho, teu comentário, me ajuda muito quando você faz isso. E eu te agradeço em gratidão, exatamente por causa dessa tua cooperação conosco. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, onde você pode navegar, acessar e ficar à vontade para estudar a palavra. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para organizar as suas aulas, preparar o teu material, eu tenho tudo isso organizado e preparado para você através do Facilita EBD. É uma assinatura trimestral, onde você tem acesso ao esboço da aula que eu preparo com os versículos e a pesquisa a mais que eu sempre ministro aqui para você. Você tem acesso ao PowerPoint da lição que a gente organiza com muito carinho para te abençoar, e você pode utilizar esses recursos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Além do que, quem se torna assinante do Facilita EBD, a nossa assinatura é trimestral, tem o benefício de receber alguns bônus, workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica e treinamento de evangelismo também. O link está na descrição desse vídeo, fica à vontade para analisar, conhecer, tá aí um comentário abaixo também. Gente, que Deus abençoe você. A minha oração é que Deus te use na palavra, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9, aqui da classe dos adultos. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre temas muito relevantes para a nossa fé cristã, também para a nossa visão pentecostal. E essa aula trabalha exatamente sobre a visão bíblica do corpo. Como nós entendemos isso a partir da antropologia bíblica, a partir da orientação da palavra de Deus. Estamos estudando nesse trimestre sobre a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, lição escrita e comentada pelo pastor Douglas Batista. Hoje nós vamos trabalhar essa visão da lição de número 9, e essa lição cai no dia 27 de agosto, e eu espero muito que o Espírito de Deus possa te usar. Então vamos lá para a nossa leitura bíblica. E na leitura bíblica é muito importante você ficar atento a algumas dicas que eu vou te passar. No momento de leitura bíblica, é muito importante você apresentar para os teus alunos, se isso não for realizado de forma congregacional na tua igreja. Apresente o tema da lição, a visão bíblica do corpo. Apresente também em sala de aula o texto áureo da lição. O texto áureo de hoje se localiza em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. Vale a pena você ler esse texto. Apresenta também em sala de aula a verdade prática. É muito importante você fazer a leitura da verdade prática junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 ao 20. É muito legal você realizar essa leitura compassadamente com os teus alunos, compartilhando os versículos. Isso dinamiza muito a tua ministração também.
Não se esquece, você que gosta de nos acompanhar, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no YouTube a partir das 18 horas, mas toda segunda-feira é o encontro marcado da classe dos adultos às 18 horas, onde você tem acesso ao nosso material. Também estou postando no Spotify, é só você procurar Pastor Janderson Nascimento lá no Spotify a partir das 6 da manhã. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Na lição de número 9, estudaremos então sobre temas presentes na nossa realidade, já que estamos trabalhando isso com você durante todo esse trimestre. Hoje nós vamos compreender exatamente sobre essa visão bíblica do corpo. Vamos combater também, biblicamente falando, sobre essa visão do hedonismo, o narcisismo, a erotização e a falsa liberdade proposta pelo ateísmo também. E eu espero muito que o Senhor possa confirmar essa palavra ao teu coração. Segundo John Stott, o nosso mundo ele está vivendo exatamente uma visão complexa. E essa visão está sendo impregnada em diversos pensamentos. Também é muito importante nós termos a nossa cosmovisão cristã, a partir da defesa do Evangelho, entendendo muito bem aquilo que a gente crê, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente defende, conforme a palavra de Deus. É muito importante também nós nos mantermos informados nesse cotidiano em que nós estamos inseridos. E é claro que a proposta da lição traz isso para a gente, trazer essas realidades que estão presentes na nossa vivência cristã e também apresentar fundamentos teológicos que vão, sim, defender a causa do Evangelho. Também é fundamental entendermos que, como cristão, nós precisamos estar certos daquilo que nós cremos, da nossa visão cristã, daquilo que nós entendemos, e entender isso de forma profunda para defender a nossa fé, já que o mundo está em constante mudança, está em constante transformação. Nós também precisamos estar em constante mudança e transformação, mas não abandonando os valores da palavra, não abandonando os fundamentos da Escritura, não desvalorizando a palavra de Deus, mas entendendo que, como igreja relevante, nós estamos aqui para defender o Evangelho. Também é importante nós observarmos 5 áreas que desafiam exatamente a prática da nossa compreensão da palavra de Deus. E essas 5 áreas estão presentes hoje. E nós vamos observar isso a partir do que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, nós precisamos observar muito bem a necessidade diante de todos esses desafios da nossa compreensão plena sobre Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, diante dos desafios que nós enfrentamos, uma das áreas que nós precisamos nos dedicar é exatamente ter a compreensão plena sobre Deus. Como nós precisamos falar sobre Deus para essa geração? Nós precisamos entender exatamente sobre a compreensão da doutrina bíblica sobre Deus. Entender a respeito do que as Escrituras dizem a respeito de Deus. Hoje é muito propagado essa visão do sagrado em uma religiosidade. As pessoas querem ter Deus em uma relação, mas na realidade não querem ter um compromisso com essa relação em sua espiritualidade. Em nome da espiritualidade, as pessoas abrem mão de padrões que a Escritura ensina sobre a santificação, a consagração do corpo, a vivência de ter um relacionamento com Deus. Nós entendemos pela palavra de Deus que Deus nos criou o teu corpo, criou você de forma muito clara, de forma evidente, conforme as Escrituras. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que tudo que Deus fez é bom e é agradável ao Senhor. E nós precisamos, sim, render graças a Ele em um relacionamento, como Paulo escreve para Timóteo, na primeira carta, capítulo 4, versículo 4 também. Nós precisamos entender que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E essa compreensão a respeito da doutrina de Deus, da pessoa de Deus, as Escrituras nos revelam de forma muito clara. E precisamos, então, manter esse relacionamento. Em segundo lugar, você também pode tomar como nota que é necessário também nós termos uma compreensão plena sobre os seres humanos. Como é fundamental nós estudarmos a verdadeira antropologia bíblica.
estudarmos exatamente a compreensão bíblica sobre a natureza humana, sobre a pessoa do homem, como Deus criou o homem, como o homem também é precioso para Deus. Nós entendemos pelas Escrituras muito bem, a partir da palavra, que a compreensão cristã sobre a formação humana também é fundamental. Hoje, há uma grande distorção sobre a antropologia. As pessoas tentam colocar o homem no centro. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre antropologia, mas a Bíblia descreve uma antropologia que exatamente aponta o caminho do homem para Deus, esse homem que precisa ter um contato com Deus, esse homem que só é pleno a partir de uma visão bíblica coerente, que tem um relacionamento profundo com o Senhor, se tornando então imagem e semelhança do Deus vivo. Você pode observar que a partir do pecado, essa imagem e semelhança, ela acaba sendo afetada. O pecado nos leva para o afastamento da presença de Deus, mas as Escrituras e através de Cristo nós retornamos a esse relacionamento por causa da ponte descrita na cruz do Calvário, onde Cristo então nos resgata para Deus, como o próprio texto diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Também é fundamental, em terceiro lugar, você pode tomar como nota também, já a nível de introdução, que nós precisamos também ter uma compreensão plena a respeito da pessoa de Cristo. Olha, se temos desafios hoje que estão presentes, que se levantam contra o Evangelho, eu preciso ter uma compreensão plena a respeito de Deus, a respeito do ser humano e a respeito da pessoa de Cristo também. Como é fundamental entendermos a respeito da pessoa de Jesus, muitas reinterpretações sobre a pessoa de Cristo estão surgindo hoje. A partir da cosmovisão liberal, nós compreendemos que as pessoas passam agora a dizer, olha, eu não quero ter nenhum envolvimento com a religiosidade, nenhum envolvimento com a instituição, com a igreja. Eu quero só Jesus. E o que é valorizado para mim é só aquilo que está nos evangelhos. Eu excluo as cartas, eu excluo então o Antigo Testamento. O que vale para mim é o que Jesus falou. Cuidado com isso. Isso é uma reinterpretação a partir da visão liberal que é distorcida, está presente também no nosso tempo, onde as pessoas querem ter Jesus, mas não querem ter um compromisso com o que Jesus ensinou através da sua igreja. Como nós precisamos também entender de forma plena que o nosso Jesus, ele é aquele que nos chama para renunciar ao pecado. Ele é aquele que ama você da forma como você é, mas te convoca para uma santificação, te convoca para a renúncia, te convoca para o caminho do arrependimento. E esse caminho do arrependimento te leva agora à verdadeira visão do reino de Deus. Também é fundamental nós entendermos o Cristo bíblico e histórico. A Bíblia descreve isso para a gente. A história comprova a evidência da pessoa de Jesus. Jesus não foi somente um ser espiritual. Jesus ele veio aqui na Terra de forma corpórea. Ele nasceu através de um grande milagre que é a encarnação. Ele teve relacionamento com pessoas, teve um corpo como você tem, já que a gente vai falar sobre essa visão bíblica do corpo, e também esse mesmo Cristo se entregou no Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Como nós precisamos entender, a partir dessa perspectiva das boas novas da salvação, que a própria Bíblia traz para a gente. Essas boas novas de Cristo estão presentes nas Escrituras. Em quarto lugar, também é fundamental diante dos desafios que nós enfrentamos. Se você quiser tomar como nota, e vale a pena você fazer isso também, você também precisa, eu também preciso, ter uma compreensão plena sobre a verdadeira salvação. Eu preciso ter uma compreensão mais plena sobre a obra e a doutrina da salvação fundamentada em Cristo. Há uma tendência constante de diversas teologias, de diversas construções teológicas no nosso tempo de banalizar a doutrina da salvação. Existem denominações que banalizam a doutrina da salvação. Existem igrejas que banalizam a doutrina da salvação. Nós precisamos resgatar isso. O John Stott descreve que nós precisamos então entender essa necessidade que urge falar hoje sobre a verdadeira doutrina da salvação,
que vem por intermédio da graça de Deus, onde Deus não exclui, observe muito bem, não exclui esse amor oferecido através de Cristo para te resgatar. A doutrina bíblica da salvação também é fundamental ser propagada, ensinada também no nosso tempo, e essa doutrina bíblica, já que somos pentecostais, ela deve ser ensinada coerentemente, conforme aquilo que nós acreditamos, a partir das visões históricas, teológicas, que a própria denominação Assembleia de Deus defende também, já que estamos falando aqui da escola bíblica da Assembleia de Deus. Também é fundamental nós entendermos de forma clara também a nossa perfeição em Cristo a partir desse resgate pela salvação, porque em Cristo agora nós temos um novo nome, em Cristo agora nós temos uma nova oportunidade e em Cristo também eu tenho uma oportunidade de ser uma nova criatura. Em quinto lugar, toma como nota, hoje a aula tem muita coisa para você tomar como relevante e apresentar isso em sala de aula. Em quinto lugar, nós também precisamos ter uma compreensão mais plena sobre a igreja. Como é fundamental nós defendermos os valores da igreja. Então, presta atenção. Eu falei para você que a gente precisa ter uma compreensão plena, de forma clara, aleluia, a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito do homem, a respeito da pessoa de Cristo e agora a respeito da igreja. Como é fundamental nós compreendermos a doutrina bíblica da igreja. A igreja não é um clube, gente. A igreja é um lugar de comunhão. A igreja não é a cooperativa. A igreja é um lugar de comunhão. A igreja é exatamente o corpo de Cristo. E como nós precisamos entender isso e tornar isso relevante também, a igreja não é apenas um lugar de encontros de pessoas, mas a igreja é o lugar de ter comunhão com Cristo, de exercer a diaconia, o querigma, de exercer essa evangelização, de exercer o serviço, de exercer a comunhão. Na aula de hoje nós vamos compreender muita coisa boa junto com você. Eu espero muito que o Espírito de Deus, possa falar contigo através dessa aula e que o Senhor confirme essa palavra no teu coração. Se você pode, deixa o comentário aqui, o like também e vamos então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje, onde nós vamos entender de forma muito clara, já que a gente está estudando sobre essa visão do corpo em si, nós vamos entender sobre a criação do ser humano. Então, eu espero que o Senhor confirme contigo a palavra de hoje em nome de Jesus. No primeiro ponto da lição, nós vamos então compreender com você sobre essa visão da criação do ser humano. Dica básica, dá uma observada na tua lição. Você precisa observar quantos subtópicos você vai trabalhar. Só no primeiro ponto, então cite os subtópicos junto com os teus alunos para você não se perder. Não seja aquele professor que inicia a lição, lê a lição, sai da lição e nunca mais volta para ela. Cuidado com isso, tá? Continue na lição. Então, apresente antes de entrar no primeiro subtópico, junto com os teus alunos, uma leitura bíblica. E a leitura que eu quero te dar como base está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Faça isso, vai ser muito legal para você dinamizar a tua ministração. E o primeiro subtópico, então, da nossa aula trata sobre a origem da raça humana. Neste primeiro subtópico, escrito e comentado pelo pastor Douglas Batista, ele descreve que o ser humano é um ser único, criado à imagem e semelhança do Senhor. E o fundamento bíblico está em Gênesis 1, 26 e 27. Pega isso e deixa Deus te usar. Deus criou o homem unicamente por sua vontade e para a sua glória. Algumas pessoas descrevem que Deus criou o homem porque queria companhia. Cuidado com isso, tá? Já existia relacionamento na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele cria o ser humano unicamente por sua vontade e para a sua glória. Deus jamais precisou de alguém. A gente precisa compreender isso de forma muito clara. Mas Deus cria o ser humano para satisfazer a sua vontade. Cria para a sua glória, por seu desejo, pelo seu querer também. E é tão interessante que Deus criou o ser humano para a glória do seu nome. Isso também explica
e implica também em dizer que Deus nos criou por sua vontade e ele nos criou sua imagem e semelhança. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, descreve que Deus criou o homem conforme a sua vontade. O Senhor formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas e esse homem se tornou então alma vivente. E a base está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A palavra homem registrada nas escrituras, então, é descrita de forma muito clara a partir do termo Adam, citado então em Gênesis 1 e 2. Você vai perceber isso coerentemente dentro da palavra. Deus cria o ser humano com ambos as distinções de sexo. Entra aqui o ser humano homem e o ser humano mulher, fêmea, macho e fêmea. Também entendemos pela palavra que Deus criou o ser humano inteligente, capaz também de dominar a natureza e os animais. E o fundamento bíblico está então dentro da palavra de Deus, porque ambos foram feitos em imagens e semelhanças do Senhor. Você pode ler também Tiago capítulo 3, versículo 9. Deus também deu para o ser humano, para você que está me assistindo, me ouvindo também através do Spotify, Deus deu para você de forma muito clara a liberdade. Deus te criou de forma inteligente, de forma concreta. Ele te deu a liberdade de entender a respeito da escolha do bem e do mal. Também, a partir das Escrituras, nós entendemos que Deus criou o ser humano a partir dessa perspectiva e a partir da sua palavra ele o edificou. Também dentro das Escrituras, o próprio profeta Isaías diz: quem foi que guiou o Espírito do Senhor para criar então o ser humano? Nós vamos perceber isso dentro da palavra, e o entendimento bíblico é mostrar muito bem que Deus nos criou para a sua glória. Você vai ver isso em Isaías 40, versículos 13 e 14, e Romanos 11, 34. E eu espero muito que Deus possa confirmar isso no teu coração também. E quando você analisa as Escrituras, o primeiro capítulo da Bíblia mostra claramente que Deus criou o ser humano de acordo com a sua vontade. O texto diz em Gênesis 1, 26, façamos o homem, ou o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso traz um significado tão profundo pelo desejo de Deus, pelo coração de Deus e pela bondade de Deus. Nós entendemos em Apocalipse 4, versículo 11, os anjos adorando ao Senhor e dizendo que ele criastes todas as coisas conforme a sua vontade. A ele deve ser poder, honra e glória. Ele criou todas as criaturas e dentre essas criaturas estamos nós, eu e você. E aqui nós aprendemos isso a partir da palavra. Avançando, espero contribuir com você. Vamos então para o segundo subtópico, que vai tratar agora sobre a construção do ser humano. Neste segundo subtópico, nós percebemos a partir da visão do pastor Douglas Batista, descrevendo então a leitura da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ele descreve que a construção humana, ela parte exatamente da construção do corpo, alma e espírito. E a fundamentação bíblica está então em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Na nossa teologia, nós acreditamos então na tricotomia, tá? Há uma diferença da tricotomia para a dicotomia. A tricotomia defende exatamente essa visão do entendimento bíblico a partir da criação do ser humano com corpo, alma e espírito. Já a dicotomia divide somente em duas partes, de forma dupla, tá? De forma dupla. Você vai perceber que essa forma dupla, ela tem essa visão a partir das compreensões da visão grega. E já da visão grega, você entra também nessa compreensão da divisão do ser humano em três fundamentos.
Vamos definir para você o que é dicotomia. Dicotomia diz que o ser humano é composto apenas de dois elementos. Toma isso como nota aí, tá? Um desses elementos é o material, no caso é o corpo. E o segundo elemento é o imaterial, onde entra aqui essa compreensão de alma e espírito em um só ser. Então, na dicotomia, você vai ver essa contribuição e essa compreensão também. Então, a partir disso, na dicotomia, nós não entendemos assim, como pentecostais, há somente essa visão da matéria, do corpo e do ser espiritual que habita em você, que nesse caso faz parte então dessa completude espiritual do ser humano. Já a tricotomia, que é aquilo que nós defendemos como pentecostais, e isso faz parte então da nossa teologia, há essa divisão das três partes, ou seja, corpo, alma e espírito, tá? E na dicotomia nós entendemos que o corpo é o corpo físico, é a matéria que você possui. A alma, o elemento da alma, é onde nós vamos encontrar de forma muito clara exatamente os elementos psicológicos, os fundamentos da nossa personalidade e as bases também das nossas emoções. Já o espírito, na tricotomia, já traz exatamente o nosso contato e o nosso relacionamento espiritual com Deus, é a nossa ligação com Deus. Então, de forma clara, nós entendemos que a personalidade humana, a compreensão da composição humana e da espiritualidade humana estão interligadas na tricotomia. E aqui você vai perceber muito bem alguns aspectos muito interessantes quando nós observamos quando a Bíblia descreve que nós somos a imagem e semelhanças do Senhor. A primeira delas, ou o primeiro aspecto que nós vamos destacar com você, trata a respeito da dignidade da pessoa humana. Nós vamos entender que nós somos criados a partir da vontade soberana do Senhor e Deus concede a nós a dignidade de ser uma pessoa, ser alguém, ser uma criatura de Deus, ser um ser criado pelo Senhor. E nessa razão nós temos então essa compreensão da dignidade humana. Em segundo lugar, Deus cria o ser humano um ser inteligente. Isso quer dizer que Deus também te concede essa fundamentação de ser inteligente. Ser uma pessoa então que compreende exatamente a escolha do bem e do mal. Em terceiro lugar também, Deus cria você como ser humano livre. Deus te dá liberdade, e é aqui que entra o livre-arbítrio que nós defendemos como pentecostais a partir da compreensão da doutrina da salvação fundamentada a partir dos escritos de Jacó Armínio. Também entendemos de forma muito clara que Deus foi aquele que colocou o ser humano como administrador desse mundo. Olha só, ele nos cria livre e nos dá trabalho. Ele nos dá uma função, ele nos dá uma orientação. Então, em toda a compreensão bíblica, ele cria você como ser humano para a sua glória, para o seu desejo, para a sua glorificação. Te dá liberdade, te dá função, que é propósito, que é o trabalho que você precisa também, e te dá dignidade. Olha como Deus cria você. E na nossa compreensão da tricotomia, somos formados por corpo, alma e espírito. Pega tudo isso e deixa Deus te usar. Se você conhece alguém que precisa muito mesmo assistir essa aula, me ajuda também. Compartilha esse vídeo na tua rede social, manda nos grupos de WhatsApp aí da tua igreja, que Deus abençoe você e chama o povo para vir para a IBD. Vamos então para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico, nós vamos trabalhar sobre agora a compreensão da queda e da restauração. No terceiro subtópico, conforme o pastor Douglas Batista, nós entendemos que todas as áreas humanas, da composição humana, foram afetadas então pela queda, pelo pecado, mas somente em Cristo agora, por intermédio da salvação, através do arrependimento e confissão de pecados, pela fé, nós temos agora a oportunidade de sermos restaurados. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 ao 25. Você pode ler esse texto em sala de aula também.
Deus criou o ser humano, já que a gente está trabalhando isso com você e considerando isso pela palavra, para a sua glória conforme a sua imagem e semelhança. Mas o pecado nos afasta, nos afeta e nos tira do estado da perfeição. O ser humano foi criado de forma perfeita, para a glória de Deus. Mas o pecado afastou o ser humano da glória de Deus. Também é fundamental entendermos, a partir das Escrituras, que Deus não foi pego de surpresa por causa do pecado. Observem, sua soberania, em sua multiforme graça, ele já sabia que o ser humano pecaria e se afastaria da sua presença com base em Efésios 1:4. Mas, mesmo sabendo disso, ele já havia providenciado a salvação por intermédio de Jesus. Olha como Deus nos ama. E ele cria exatamente, a partir da sua soberana vontade, os caminhos para que o homem então tenha um encontro com Deus. E esses caminhos são pavimentados em Jesus. Romanos capítulo 5, versículos 6 ao 10, Paulo descreve que nós éramos pecadores, estávamos afastados de Deus. Nós saímos do estado da perfeição, mas através de Cristo nós temos agora uma nova oportunidade de sermos uma nova criatura. A partir da palavra também nós entendemos que os efeitos da salvação agora nos levam do patamar de inimigos de Deus para filhos e filhas de Deus. Isso está em João 15, versículos 14 e 15. Então, no pleno amor de Deus, nós somos restaurados para a sua glória. Glória a Deus por isso. Isso vale glória a Deus? Escreve aí. Vamos então para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar agora sobre a visão bíblica do corpo. Eu espero muito que Deus te use na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Como segundo ponto da lição, é muito legal você observar os subtópicos que você vai trabalhar, cita o tema do segundo ponto, cita cada subtópico que você vai desenvolver e desenrolar com os teus alunos e apresente uma leitura bíblica, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Faça isso para dinamizar a tua ministração. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre a visão da parte exterior do homem. Conforme o pastor Douglas Batista, é importante nós observarmos que a nossa declaração de fé rejeita a ideia do corpo humano ser uma prisão do espírito, tá? Existe uma certa linha de pensamento que descreve que o corpo humano é a prisão do espírito e observa o corpo como algo mau e ruim. Só que nós estamos entendendo, a partir das Escrituras, a partir da Bíblia, que Deus criou o corpo. Gênesis 1:36 diz que tudo que ele fez é bom. E a declaração de fé das Assembleias de Deus descreve que o corpo, ele é especialmente esse envolvimento do espírito da alma e tem uma relação entre ambos também. Também entendemos de forma prática aqui que o corpo é a parte física, é a parte que envelhece, é a parte mortal, é a parte que nós temos o contato tato, criamos então relacionamentos, é a parte também que nos encanta, é a parte também que nos chama a atenção, isso tudo faz parte do corpo. O corpo ele é importante porque o próprio Deus descreve que ele ressuscitará aqueles que morreram com Cristo e aqueles que permanecerem vivos serão transformados no corpo. Então nós não podemos excluir o corpo. Você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 até os 53, você vai ver muita coisa que fala ali a respeito do corpo também. É claro também que nós precisamos também deixar claro em sala de aula que Deus fez o corpo para a glória do seu nome. Então, o corpo humano, mesmo tendo essa visão e a tendência carnal de nos levar ao pecado por causa da queda, foi feito para a glória de Deus. E agora, em restauração, quando você aceita Jesus como teu Salvador, o teu corpo agora passa a buscar uma vida santa. É a partir do corpo que você ora, que você jejuma, que você se prostra, que você levanta a tua mão em adoração, que você gesticula, que você
fala com Deus, o corpo também traz essa contribuição. Então nós entendemos de forma muito plena aqui que o corpo é feito para a glória de Deus. Existem teologias, inclusive se você observar a partir da parte histórica da teologia, você vai perceber na história da igreja que muitos monges condenavam o corpo, tiravam partes do seu corpo, tinham o corpo como algo pecaminoso que afetava então a sua fé. Nós precisamos entender de forma plena e de forma integral que o corpo humano também é feito para a glória de Deus. Então, o seu corpo também foi feito para a glória de Deus e também deve ser entendido como templo do Espírito de Deus. Detalhe, vamos avançar para entender melhor isso com você? Vamos então para o segundo subtópico deste segundo ponto, que trata sobre o templo do Espírito Santo. No segundo subtópico da lição, do segundo ponto, você percebe que o pastor Douglas Batista aponta agora descrevendo que o corpo humano também é templo do Espírito de Deus, com o fundamento bíblico lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Teu corpo é templo, morada do Espírito Santo. Essa casa de barro que envolve você, que faz parte de você de forma integral, é templo do Espírito de Deus. Foi criado pela vontade do Senhor, para a glória e honra do Senhor, e essa casa de barro, que é o teu corpo, é templo e morada do Espírito de Deus. Millard Erickson faz questão de descrever e observa muito bem que Deus cria o ser humano de forma sábia, boa, para amá-lo. E aqui também entendemos que o ser humano agora passa a servir o Senhor com tudo que tem, com tudo que possui, inclusive o seu corpo. Também entendemos a partir da Bíblia que o pecado ele influencia o ser humano à queda, e a queda é o afastamento. Também entendemos a partir da Bíblia que o inimigo ele se torna inimigo de Deus a partir do seu corpo por causa da natureza do pecado. Mas restaurada em Jesus, se arrependendo dos pecados e buscando ajuda e aconselhamento, essa pessoa então passa a ter uma restauração de forma muito clara. A imagem e semelhança do Senhor foi desconfigurada por causa do pecado, mas é restaurada em Jesus, quando você agora busca obter uma verdadeira, plena salvação em teu coração, em Cristo. Então, quando alguém se converte em Jesus, essa pessoa passa a ser agora morada do Espírito Santo. Templo. Quando você aceita Jesus como teu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você. Isso é bíblico. Nós passamos a sentir a presença de Deus, a buscar o Senhor. É por isso que quando você adora a Deus no louvor e na adoração da igreja, você sente muito forte a presença de Deus no seu corpo. Isso é um sinal da glória de Deus também sendo revelada a você. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 ao 17, você vai entender que o Espírito Santo habita nesse santuário que é o teu corpo também. E agora, como morada, nós somos edificados em Deus. E aqui nós vamos entender que o Espírito de Deus se revela de forma poderosa e nos guia. Ao analisar o Antigo Testamento, nós entendemos que nenhum templo na terra teria condições de receber toda a glória de Deus. Mas a presença, a partir da compreensão do Novo Testamento, habita na igreja, habita no corpo, habita nas pessoas. E a própria Bíblia nos chama também de corpo de Cristo. E essa visão do corpo também demonstra exatamente essa glorificação para o Deus Pai. Avançando, gente boa, você que está me assistindo, que Deus abençoe você. Não esquece não, deixa o like, porque me ajuda, tá? Deixa comentário também, o que você está achando da aula de hoje. Vamos então para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico, nós vamos entender sobre essa visão de glorificado na ressurreição. Deste terceiro subtópico, a partir da visão, então, do pastor Douglas Batista, nós vamos entender que o nosso corpo carnal, físico que você possui, a partir do momento que você tem um relacionamento com Cristo, no arrebatamento da igreja ele será transformado. Se você morrer com Jesus, sendo fiel a Deus e servindo o Senhor, no arrebatamento da igreja será
transformado, ressuscitado de forma gloriosa aqui para você entender. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 ao 53. Observe, Deus se agrada do cristão que procura agora ter uma vida santificada através do Espírito Santo, glorificando a Deus também no seu corpo. Então, na visão bíblica, nós não defendemos aquela compreensão de meu corpo, minhas regras. Na visão bíblica, nós somos mordomos. O corpo é para a glória de Deus. Deve ser guiado pela vontade do Espírito Santo. Deve ser também orientado pelas Escrituras. William Erickson faz questão de descrever em um comentário expositivo, e a partir da leitura de 1 Coríntios, que ele descreve que nós não somos donos do nosso próprio corpo. Jesus, ele agora, quando habita em nós através do Espírito Santo, ele passa a ser, aleluia, morada. O nosso corpo passa então a ser morada do Espírito Santo. Nós somos então verdadeiramente dominados pela presença de Deus. As Escrituras nos orientam, o próprio Deus nos guia, nos direciona. Quando você lê o capítulo 6 de 1 Coríntios, você vai perceber a partir das Escrituras que nós somos templo do Espírito Santo. E é claro que o próprio apóstolo Paulo também orienta a respeito das nossas tendências sexuais. E de forma moral também precisamos entender que nós não podemos ser dominados pelos nossos desejos sexuais. Por exemplo, entra aqui aquela perspectiva, já que vamos tratar também com jovens dentro da igreja e até com adultos casados sobre o vício da masturbação. A pornografia te afasta da presença de Deus e corrompe o teu corpo também. A prostituição também corrompe o teu corpo, te leva para o pecado. O adultério também faz isso. Então é fundamental você entender que o Espírito de Deus, quando você aceita Jesus, habita em você. E o teu corpo agora é para a glória de Cristo. Também entendemos, a partir das Escrituras, que verdadeiramente nós somos templo do Espírito Santo e somos moldados pela ação de Deus. Renunciar ao pecado é o moldar da ação de Deus em nós. Você vai perceber isso também sendo citado em Apocalipse 22:5. Precisamos ter uma vida santa, lavada e remida em Cristo Jesus. Eu espero muito que a aula de hoje possa estar te edificando para a glória e honra do Senhor Jesus. Agora vamos então para o nosso terceiro ponto, que nós vamos entender sobre a visão secular, a visão do mundo sobre o corpo. O que o mundo ensina, propaga, especialmente nessa visão da pós-modernidade que nós estamos inseridos? Como terceiro e último ponto da lição, é muito importante você apresentar o tema do ponto. É legal você apresentar os subtópicos que você vai dominar com os teus alunos para você não perder o tempo aí da tua ministração para a glória de Deus. E é fundamental você apresentar uma leitura bíblica, e a leitura que eu vou te dar como dica está em Romanos capítulo 1, versículo 20. Lê esse texto junto com os teus alunos para a glória de Deus. O primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte argumento: a visão do hedonismo e do narcisismo. Vamos entender isso de forma coerente com você. Segundo o pastor Douglas Batista, ele descreve muito bem que o hedonismo é um estilo de vida que busca a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento. Então, o hedonismo está presente na nossa geração. É uma visão que existe hoje. Existe também o narcisismo, que é o amor excessivo por si próprio, pelo seu corpo, pela sua pessoa, por aquilo que você faz. E não se engane, isso está presente hoje também. Os hedonistas atuais, eles buscam prazer em todas as coisas, ou seja, o prazer para o hedonismo pode ser achado em tudo. Por exemplo, o hedomista ele vai encontrar o prazer no trabalho dele. Ele vive para aquilo, vive só para o trabalho. Existem aqueles que sentem a satisfação somente através da alimentação. Ele vive somente para aquilo. Existem aqueles que são hedonistas que trabalham somente para a sua família, ou seja, colocam a família em primeiro lugar, os estudos ou até mesmo a vida amorosa. Tudo na vida do hedomista
é prazeroso, ele busca, a tendência dele é buscar o prazer naquilo que faz, por exemplo, no relacionamento familiar, no trabalho, na empresa, nas relações em si, tudo que ele vai fazer, ele busca o prazer naquilo e ele coloca o prazer como sentido da sua vida. Também é importante nós observarmos de forma muito clara também e de forma bíblica que o hedonismo ele é um perigo que pode te afastar da presença de Deus. Não estou dizendo aqui que você não pode ter um relacionamento familiar. Não é isso. Não estou dizendo também que você não pode ter um trabalho que te satisfaz, te alegra. Não estou dizendo que você não pode buscar prazer nas coisas dessa vida. O que estou dizendo a partir das Escrituras é que quando você coloca esse prazer ao invés de estar o local da presença de Deus em teu coração, você está correndo um perigo muito grande de se afastar de Deus. Quando você coloca coisas dessa vida, relacionamentos dessa vida, no local que pertence a Deus na tua alma, você está perdendo o foco. Isso é uma visão moderna do hedonismo presente hoje também. E é por isso que essa visão moderna da filosofia presente no nosso tempo, na pós-modernidade, acaba trazendo impacto na própria família. Nós podemos perceber que as pessoas estão se casando e o casamento não é um casamento duradouro, mas é um casamento que é realizado somente para a satisfação do prazer. Quando o prazer passa, esse casamento é desfeito, é descartado e é abandonado. Isso é uma prática hedonista do nosso tempo. A pessoa busca um trabalho, ao invés dela ter uma concretude naquele trabalho, ao invés da pessoa permanecer ali e buscar um crescimento ali, a pessoa só participa daquele momento que lhe gera adrenalina e prazer. Quando a adrenalina passa e os problemas chegam, abandonam então aquele emprego. É esse tipo de visão que eu estou descrevendo para você. As pessoas buscam por uma família. Quando a adrenalina, ou seja, esse desejo desenfreado pelo fato da satisfação pessoal passa, essa pessoa então descarta até mesmo os familiares. E isso é um perigo. É uma visão hedonista também no nosso tempo. E a visão hedonista propaga de forma clara que o importante é você ser feliz. Ou seja, você pode ser feliz e o que satisfaz essa felicidade é o teu desejo. É essa compreensão que passa agora a afastar as pessoas umas das outras. E nessa compreensão de busca pela satisfação pessoal e pelo prazer pessoal, muitas pessoas estão se isolando. Nós vamos perceber, a partir do boom da internet, que muitas pessoas se isolam em um mundo, ou seja, se isolam apenas em um mundo, em uma bolha de uma rede social, e ali ela encontra o prazer a partir dos seus seguidores, a partir de pessoas que ela nem conhece, mas ela procura aquele prazer como a sua satisfação pessoal e se esquece exatamente do que é ser uma pessoa feliz. Se esquece exatamente do sentido da vida, de ter um relacionamento com Deus, de ter um relacionamento familiar, de ter um verdadeiro casamento que agrada a Deus. É uma pessoa que é impulsionada pela adrenalina do prazer. Quando essa adrenalina passa, isso traz um grande efeito prejudicial para o seu ser. É por isso que muitos casos de depressão, de desânimo e de ansiedade estão surgindo também no nosso tempo. Outra compreensão citada pelo pastor Douglas Batista é o narcisismo. O narcisismo é o amor próprio desenfreado. É a pessoa que se coloca em primeiro lugar. O narcisismo, ele passa agora a ser propagado no nosso tempo de forma muito clara a partir das próprias redes sociais, onde as pessoas passam agora a amar a si própria em primeiro lugar. O mito de Narciso é citado a partir da compreensão grega, que era um indivíduo que amava o seu próprio corpo além de todas as coisas. Amava-se a si mesmo e queria ter prazer consigo mesmo. Você vai perceber que hoje existem muitas pessoas que passam a caminhar por esse prazer. Passam a viver somente para si. Andam em volta do seu próprio umbigo. E observe que são pessoas, então, que desconsideram o outro, até mesmo o mais próximo, dentro do seu relacionamento, dentro do seu seio familiar.
dentro do seu seio também de espiritualidade. Gente, essas realidades estão presentes hoje, estão inseridas também na igreja. E é por isso que a gente precisa pregar a partir da palavra, a verdadeira compreensão do corpo, a verdadeira adoração a Deus, o corpo que é feito para a glória de Deus. Nós que somos templo e morada do Espírito de Deus, somos feitos por um propósito que exalta a Deus. E não somente para nós mesmos. Vamos avançar e entender agora outra compreensão que existe no nosso tempo e é um perigo presente também, que está no segundo subtópico, onde nós vamos entender sobre a erotização e a libertinagem presente também na nossa geração. Segundo o pastor Douglas Batista, nós vivemos em um tempo que existe uma propagação muito forte da erotização do corpo. E isso é explorado, então, pelos meios midiáticos. E a libertinagem também. Isso já entra aqui em uma depravação do pecado. Existe fortemente propagado no nosso tempo essa visão da erotização. E há uma propagação muito forte da erotização infantil nas propagandas que você encontra na TV, nas redes sociais. Isso é muito explorado a partir dessa compreensão do mercado presente hoje também. Você vai perceber isso de forma muito clara nas novelas, nas séries de TV, a erotização sendo pregada, nos filmes também, nos desenhos animados, você vai encontrar a erotização sendo pregada. E isso leva, então, especialmente à distorção do sentido do corpo. Crianças estão sendo exploradas por pedófilos pelo fato exatamente dessa propagação da erotização. E esse perigo está presente também no nosso tempo. O mercado da sexualidade é presente na nossa geração. O mercado da sexualidade explora o corpo. O mercado da sexualidade presente hoje, ele procura agora, a partir de fotos que às vezes as pessoas tratam como algo ingênuo, explorar aquilo de forma depravada e de forma que não agrada a Deus. Cuidado, nós precisamos proteger as nossas crianças, precisamos proteger a nós mesmos, precisamos proteger as nossas famílias. Cuidado com aquilo que você posta nas redes sociais, com aquilo que você compartilha com alguém. Hoje existem pessoas que infelizmente perdem a visão e a sensibilidade e não entendem que estão envolvidas em um mundo mal. Pessoas que compartilham fotos sensuais nas redes sociais, compartilham nudes com pessoas e entes queridos. Cuidado com isso. Isso pode te gerar grandes prejuízos espirituais e morais também. E há uma necessidade de orientarmos o nosso povo sobre essa questão. A verdadeira visão bíblica do corpo. Também é importante você observar algumas orientações que vamos descrever para você. A revista Época, datada de 26 de outubro de 2015, apresentou a manchete: rede social não é um lugar para criança. Você vai ver isso na revista Época de 26 de outubro de 2015, onde existia um alto índice de pessoas que praticavam e praticam a pedofilia, explorando as redes sociais para poder, então, retirar as imagens infantis ali e, a partir dessas imagens, trazerem com falsos perfis essa visão da sexualidade depravada. Também você vai perceber que o índice de muitas pessoas doentes, pessoas que estão aprisionadas pelo pecado, pessoas que têm uma visão distorcida sobre a sexualidade, está presente na nossa geração, estão presentes nas redes sociais. E é importante a gente ter esse cuidado pastoral de orientar isso de forma muito clara. Durante a madrugada, se você não sabe, existe um grande número de acessos de pessoas que acessam sites pornográficos, sites pedófilos, onde as pessoas buscam o prazer a partir dessa visão hedonista e dessa visão narcisista de distorcer aquilo que a Escritura diz. Hoje existe um alto índice da libertinagem, onde as pessoas, infelizmente, se esquecem que são cristãs. Pessoas que postam fotos sensuais, infelizmente, em redes sociais, ainda colocam um versículo bíblico. Cuidado com isso. Reverencie a palavra de Deus de forma sagrada. Reverencie aquilo que você faz
para a glória de Deus. Não se esqueça que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Como é importante nós entendermos isso. Se você está aprisionado também com o pecado, com acessos a sites pornográficos, com essa visão distorcida da sexualidade, busque ajuda. Busque ajuda pastoral, busque um aconselhamento bíblico, busque um fortalecimento da tua fé, peça orientação, repreenda esse pecado da tua vida e tenha uma visão coerente do corpo e sadia para a tua alma. Eu espero muito que essa aula possa estar te ajudando e essa é uma palavra pastoral para você. Vamos avançar então para o terceiro subtópico deste terceiro ponto, que fala sobre a liberdade e autonomia. Quando nós observamos a partir da leitura do pastor Douglas Batista, nós entendemos muito bem que existe hoje uma propagação ateia sobre a religiosidade, uma propagação ateia sobre o corpo humano ele passa a ser tratado a partir de uma liberdade incondicional, ou seja, o corpo é seu, você faz o que você quer, você tem liberdade para realizar todos os seus desejos, todas as suas vontades. Não é bem assim que nós estudamos. Nós compreendemos que o corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Pecar é profanar o corpo. Pecar é se afastar de Deus. Quando você se rende a essa compreensão mundana, você se afasta da presença de Deus. Deixa eu ser claro, masturbação é pecado. Pornografia é pecado. Se você entra em uma certa liberdade de prostituição, isso é pecado. Se você coloca no teu corpo drogas, isso é exatamente uma profanação do templo do Espírito Santo. Se você se rende à imoralidade, você está realizando algo errado que não agrada a Deus. Então é importante você entender que há uma necessidade de manter o seu corpo de forma saudável, de forma que glorifique a Deus, de forma que exalte ao Senhor, conforme a palavra de Deus nos diz. Nós recebemos um privilégio, o privilégio da vida, o privilégio do corpo, e é fundamental também buscarmos essa glorificação do Senhor de forma santa, também santificar o nosso corpo. Se você está aprisionado em drogas, está aprisionado especialmente pelo pecado, está aprisionado com os vícios dessa vida, porque os vícios dessa vida vêm para te escravizar, especialmente na tua carne e no teu corpo. Jesus é o caminho, Jesus é a saída e Ele pode te oferecer toda a libertação. A libertação vem através de Cristo pela fé mediante Jesus. A renúncia dos pecados vem através de Cristo. Então tenha essa compreensão e eu espero muito que essa palavra possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula for relevante para a tua vida, se Deus falou contigo pela palavra, deixa um comentário aqui. Se inscreve no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, me ajude a alcançar mais pessoas. Se você pode, nos acompanhe também no Spotify, a gente está lá junto com você também ministrando a palavra. Se já estava bom aqui, lá ficou melhor ainda para você nos acompanhar. Me segue nas nossas redes sociais, no Instagram, @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Vou ter o prazer em te receber por lá. Lá você vai acompanhar o nosso Ministério Pastoral e as novidades da Escola Bíblica Dominical. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, a partir das 18 horas, mas toda segunda-feira é um encontro marcado, onde a gente estuda a classe dos adultos. Então, toda segunda, às 18 horas, tem aula marcada com você e eu te agradeço por estar conosco em Jesus. No Spotify, toda segunda eu libero a partir das 6 da manhã. Se você desejar o meu material, o esboço dessa aula, essa pesquisa que eu realizei, você pode ter acesso se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Tá na descrição do vídeo a nossa proposta, em um comentário abaixo, fica à vontade, dá uma analisada para poder ser abençoado em Jesus e ter acesso a esses materiais para edificar os alunos da Escola Bíblica Dominical da tua igreja e poupar o teu tempo também. Eu espero muito que o Senhor possa te abençoar. Agora, eu quero orar por você que precisa de libertação, por você que precisa da orientação do Senhor para ministrar essa aula, esperando que o Senhor te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja.
Agora, momento especial. Momento de oração. Vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, por você que precisa de oração. Se precisa de oração, comenta aí. Se quer aceitar Jesus, escreve eu quero aceitar Jesus. Nós vamos orar por você. Vamos orar juntos. Senhor, diante da tua presença, eu quero te agradecer por tua bondade, pela luz do Evangelho, pela palavra de Deus. Senhor, que o Senhor possa libertar o teu filho, a tua filha que precisa de libertação dos seus pecados. Nós precisamos de ti, nós somos pecadores e precisamos da tua graça e do teu amor poderoso, uma verdadeira libertação e a compreensão de sermos templo do Senhor. Deus eterno, eu oro por esse teu filho que vai ministrar essa tua aula, essa tua filha que vai ministrar essa palavra na escola bíblica dominical dele e dela. Senhor, que o teu nome seja glorificado e que os alunos deles possam ser edificados em Jesus. Essa, Senhor, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te dar base para você estudar tudo aquilo que eu escrevi para você hoje em sala de aula. Primeiro texto é a Igreja de Cristo, Império do Mal, Pastor Douglas Batista, publicado pela editora CPAD. Gente, vale a pena você ter esse livro, esse material em mãos. Encontra ele no site da CPAD. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela editora CPAD. Você precisa muito desse material. Pecados e Pecadinhos, da editora Shedd Publicações, do Russell Shedd, um material extraordinário que te traz uma compreensão bíblica sobre o pecado. Também a Doutrina do Pecado, esse texto é meu, pastor Janderson Nascimento, publicado pela editora Santorini. Você encontra na editora Santorini, no Mercado Livre também, no Amazon, fica à vontade aí para poder procurar. Quero indicar para você também John Stott, você encontra esse material, esse texto, John Stott, um cristão em uma sociedade não cristã, vale a pena você buscar esse material, editora Thomas Nelson no Brasil. Gente, que Deus edifique você. Eu te aguardo por aqui na próxima segunda, onde eu vou estudar contigo a lição de número 10. Glória a Deus, já quase finalizando o trimestre. E nós vamos estudar isso no dia 3 de setembro e eu espero muito que o Senhor te edifique para a glória e honra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te aguardo por aqui na próxima semana, onde a gente vai estudar sobre a renovação cotidiana do homem interior. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.